Boa noite, estamos aqui hoje para falar sobre rótulos. Quem dizem que nós somos e quem nós somos. Você já parou para pensar que você já escuta ao seu respeito antes mesmo de você conseguir falar a seu respeito ou saber quem você é? Por exemplo, quando nós éramos crianças, muitas pessoas diziam muita coisa sobre nós. Então, alguns diziam que você era bom, outros que não, que era bonito, outro não era tão bonito. Às vezes, algum coleguinha, não era tão legal e falava alguma coisa muito maldosa a seu respeito. Às vezes, as pessoas em casa falaram coisas a respeito. Às vezes, você teve, infelizmente, alguém que era muito significativo para você, que falava que você não ia dar em nada, que você nunca ia conseguir terminar nada, que você não era bom o suficiente, que você era uma pessoa ruim, que você era um menino vagabundo, ou essa menina não faz nada direito mesmo. Nossa, são milhares de exemplos de quantas coisas que nós escutamos sem antes mesmo podemos dizer algo com certeza sobre nós. Nós demoramos muito para conseguir ter um mínimo de ciência sobre quem nós somos verdadeiramente sem a influência das pessoas que estavam ao nosso redor durante grande parte da nossa vida. E tem mais um episódio, Além de nós absorvermos tanta informação sobre nós, que nem são verdadeiras, através das pessoas que convivem conosco na nossa infância, depois começam a acontecer coisas na nossa vida, seja uma traição, seja uma decepção com alguém, seja alguém que só, infelizmente, às vezes agrega, fofocas e tudo mais a nosso respeito, e isso acaba também trazendo para a gente mais informações sobre o suposto, entre aspas, eu sou. Então, daí eu sou a pessoa que foi traída, eu sou a pessoa que não sou boa o suficiente, eu sou aquela mãe solteira, eu sou aquele cara que foi mandado embora, eu sou aquele cara burro que não conseguiu passar em tal faculdade, ou eu sou aquele cara que não para emprego nenhum, que não é bom o suficiente, que não se apruma na vida, que não tem sucesso em nada que faz. Nossa! Mais coisas vão sendo colocadas dentro de nós. E diante de tudo isso, quem que nós somos quando nós tapamos o ouvido para tudo aquilo que nós já escutamos? Porque hoje em dia, a gente às vezes acredita que a gente sabe quem a gente é. Mas talvez tudo que você pensa sobre você é só eco dessas palavras que foram entrando. Tem muito eco dentro de nós. Sabe esses pensamentos que você tem dificuldade de organizar ele, de vencer esse pensamento negativo, essa dificuldade de achar que as coisas vão dar certo para você? Talvez, muito provavelmente, sejam ecos de palavras e de situações que você vivenciou e te passou impressões sobre você. Só que impressão não é você. Por exemplo, quando você está andando e tem uma sombra sua, isso é você? Ou é só uma sombra? Que representa ainda assim muito de forma distorcida quem você é, na verdade, a sua silhueta, a sua sombra é só isso. Então, as situações que nós passamos, aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito, ainda que seja bom muitas vezes, é só uma sombra. Nós temos que descobrir quem nós somos verdadeiramente. E só tem duas pessoas que conseguem fazer isso. Somos nós mesmos e o Espírito Santo que nos revela quem nós somos, mesmo antes de sermos aqui no nosso corpo. Vou usar como base um capítulo da Bíblia que eu gosto muito, e quem está acostumado comigo sabe que eu gosto de ministrar sobre ele, sobre Efésios capítulo 1, que fala assim, você pode acompanhar lá, que fala que ele nos fez dele antes da fundação do mundo. Ou seja, a gente já existia, antes de tudo existir, e ele foi nos colocando em corpo aqui na Terra. Ou seja,
nós fomos feitos, né? Nós somos planejados, nós somos cultivados para estarmos aqui hoje. E nós passamos, talvez, muita parte da nossa vida, grande parte, sem conhecermos quem nós somos na essência que Deus criou. Porque esses rótulos, aquilo que as pessoas vão dizendo, nós vamos colando em nós e vamos assumindo características que não são nossas. Né? Vamos lá. Se você acha que você é burro, por exemplo, né? Não existe ninguém burro, mas às vezes a pessoa tomou esse rótulo. Fala pra mim, Deus fez alguém com essa característica? Se alguém veio dele, como é que a pessoa pode ter isso? A pessoa pode ter comportamentos inadequados, ela pode fazer escolhas equivocadas, mas essas escolhas, esses comportamentos, eles sempre vão estar baseados em experiências anteriores. Isso não significa que essa pessoa é aquilo. Mas eu vou assim, não, mas essa pessoa só pode ser burra, porque ela não faz nada certo, né? Ou ela não passa em prova nenhuma. Peraí, pelo que se mede inteligência? Pelo que se mede capacidade? E por que não é certo? Ela não fez nada certo. Talvez ela não fez nada certo na sua visão, talvez na dela estava correto. Então, nós temos que abrir mão daquilo que nos disseram, daquilo que disseram que nós éramos, para nós conseguirmos atribuir valor, junto com o Espírito Santo, a quem Ele nos fez para ser. Tá? Quando a gente fala sobre quem Deus nos fez, eu sempre conto uma história, que é uma das minhas histórias preferidas. E é uma história infantil, inclusive, que eu já li para minhas filhas, e eu sempre conto muito em consultório, né? Que é uma história do Max Lucado, de um livro que chama Você é Especial. Essa história, ela é muito delicada, muito bonita de se ler lá no livro. Eu vou contar ela aqui de forma muito resumida, tá? Alguns clientes meus até já ouviram falar sobre ela, porque eu sempre conto isso para ilustrar o quanto nós nos distorcemos, né, pelas nossas atitudes. Então, assim, esse livro fala de uma aldeia de chulingos. O que eram chulingos? Homenzinhos de madeira. Esses homenzinhos de madeira viviam numa comunidade, na Chulingolândia. Né? E dentre esses homenzinhos, os chulingos, tinha um muito especial, que era o Marcinelo. O Marcinelo, ele era um homenzinho de madeira, muito extrovertido, sabe? Ele sempre ficava querendo se entrosar com as pessoas. E daí, ele começou a perceber que todo mundo na cidade aderiu a uma nova moda, né? E a moda na cidade da Chulingolândia era que todo mundo tinha que fazer alguma coisa. E se o que você fizesse, as pessoas gostassem, fosse bom, segundo a opinião delas, eles colavam uma estrelinha na sua madeira, né? No seu corpinho de madeira. E se aquilo que você fizesse não gostasse, eles colavam uma bolinha cinza em você. E o Marcinelo pegou e começou a entrar na onda, na moda, e falou assim, eu quero fazer alguma coisa, porque eu também quero ganhar uma estrelinha. E ele falou assim, vou pular corda. Foi lá, pegou uma corda todo animado, e foi pular perto de um monte de gente, falou assim, vou ganhar muita estrela. Quando ele pulou, ele tropeçou, caiu. As pessoas riram dele, foram maldosas, e colaram várias bolinhas cinzas nele. Daí ele olhou e falou, preciso fazer alguma outra coisa. Porque eu fui tentar fazer uma coisa para ganhar uma estrelinha e acabei me prejudicando. Vou tentar de novo. Daí ele falou assim, já sei, vou ver se eu consigo fazer malabarismo. Daí ele foi lá, começou a treinar e treinou para fazer malabarismo com as bolinhas, até que ele pegou e foi fazendo perto de bastante pessoas para conseguir ver se ele ganhava estrelinha. Quando ele foi fazer, ele se desequilibrou. As bolinhas caíram e ele ganhou mais bolinhas cinzas. E assim ele foi, tentando fazer várias coisas. Parecia que tudo que ele fazia, em vez de dar certo, dava errado. Ficava pior para ele. E ele sentou na beira da calçada, bem distante de todo mundo, para chorar. E quando ele estava chorando, passou uma bonequinha de madeira
que não tinha nada, nem estrelinha, nem bolinha. E ele achou estranho porque, assim, na Xilingolândia, quando era uma moda, todo mundo fazia a mesma coisa. E ele olhou e falou assim, por que ela não tem nada, nem bolinha, nem estrelinha? E ele chamou ela, falou assim, chamou ela chegou lá, falou, como que você chama? Ela falou, chamo Lúcia. Ele falou assim, mas então, que estranho, por que você não tem nada colado em você? Ela falou assim, as bolinhas e as estrelinhas? Ele falou assim, é. Ela falou assim, porque em mim não gruda. Ele falou assim, não gruda em você? Eu não consigo tirar as minhas, depois que coloca não sai mais. Ela falou assim, em mim não para. Todo mundo, quando coloca, cai. Ele olhou e falou assim, mas como assim? Ela falou assim, eu vou te mostrar aonde eu vou todo dia, que faz com que nada disso pare em mim. E tinha um monte muito alto, onde ficava lá no cume do monte, um marceneiro, que era aquele que fazia os bonecos de madeira. E eles subiram até o cume do monte. O monte, o nome do marceneiro que trabalhava lá em cima chamava Eli. E o marceneiro acompanhou a Lúcia até a marcenaria do Eli. Quando chegou na marcenaria do Eli, ela o apresentou para ele, né? E eles começaram a conversar. E ele falou assim, mas por que a Lúcia vem aqui conversar com você todos os dias e ela não fica com nada grudado nela e eu não consigo me livrar desse monte de coisa que grudaram em mim, de ruim? Daí a Lúcia fala assim, quem melhor para dizer quem você é do que quem te criou? Quem te fez sabe tudo sobre você. E daí o Eli começou a falar de que madeira que ele era feito, de como que ele é especial, de tudo que ele planejou com aquela madeira, de como ele poliu, de como ele moldou para que ele fosse o marceneiro. E aquilo libertou o marceneiro de todas as bolinhas. À medida que o Eli falava, as bolinhas iam caindo aos poucos, até ele perceber que não havia mais nenhuma bolinha cinza grudada nele. Quando nós, de fato, nos relacionamos com Deus e decidimos crescer emocionalmente para abrir mão dos rótulos que nós nos apegamos durante tanto tempo, Deus tem a oportunidade de nos dizer quem nós somos. Às vezes você pode dizer assim, mas eu não escuto o que Deus me diz. Você não escuta talvez porque você nunca abriu mão do que você já ouviu antes. Então, fica difícil algo novo entrar quando algo velho não se dispôs a sair, a ser eliminado, né? Às vezes o que a gente precisa não é nem retirar absolutamente, porque isso vai saindo com o tempo, mas a questionar. Por exemplo, será que eu sou mesmo isso que estão dizendo? Não, não sou. Deus não fez ninguém assim, ou as coisas não foram sempre assim, ou isso é só uma opinião de uma pessoa. Existem críticas construtivas, mas não existem rótulos construtivos, né? Porque se uma crítica é feita de forma construtiva, já te coloca o pressuposto de que é uma crítica para que você evolua e não precise mais daquela crítica. Aquela característica vai sumir, aquele comportamento seu vai sumir. Agora, rótulo é uma coisa que fosse uma definição sobre quem você é. Rótulo é aquilo que colocam em alimentos, em objetos, para dizer o que tem dentro, ou que nome tem, ou qual é a expressão daquilo. Nós não precisamos de rótulos. Nós temos alguém que nos fez de forma perfeita. Inclusive, não só nos fez, como deixou que nós espelhássemos quem Ele é aqui na Terra. E Ele é perfeito. Não tem como algo assim dar errado. A não ser que a gente não perceba o quanto nós somos valiosos, assim como o marceneiro não havia percebido de que madeira ele era feito e com quantos detalhes ele teve para poder moldá-lo. Ok? Então, hoje, reforce mais ainda aquela sua partinha lá do seu acompanhamento, sabe? Que fala assim para você olhar no espelho e dizer 7 vezes quem você é. Se imagine arrancando um rótulo. Se coloque na frente do espelho, lembre de um rótulo ruim hoje e tire, descole de você. Escolhe descolar de você rótulos que não foram colocados pelo próprio Deus, que não combinam com Ele, que não combinam sobre o que Ele diz sobre você, que te fazem mal. Tire de você os rótulos. Existem coisas para nós melhorarmos? Sim.
Mas nós só podemos melhorar nessas coisas porque elas não são nossa identidade, elas são comportamentos que podem ser mudados. Então, hoje, vai para frente do espelho, antes de você, hoje, amanhã e o restante dos 21 dias. Vai descolando todo o rótulo que vem na sua cabeça, sabe? A abandonada, aquela que é sozinha, aquele menino que é desprezado, aquele que nunca é escolhido, aquele que nunca dá certo, aquela que sempre faz alguma coisa errada. Tira, arranca de você esse rótulo. Porque só você pode escolher o que fica e o que não fica colado em você mesmo. Tá bom? Então, espero que tenha sido útil para vocês essa informação, essa reflexão. E mais ainda, que você possa, de fato, nesses 21 dias, retirar muitos rótulos que colocaram em vocês. Porque assim como a nossa alma vê, assim é. Então, às vezes, assim, de tanto a gente aderir essa ideia do rótulo, a gente acaba reproduzindo isso sem perceber. Então, é só a gente fazer o contrário, né? Vamos aderir outro tipo de característica. Vamos falar para nós aquilo que Deus diz a nosso respeito todos os dias, afirmando na frente do espelho, e isso também vai começar a refletir em você. Tá bom? Deus abençoe vocês.